Neste Técnica Rural, a gente vai mostrar o sistema superintensivo de criação de peixes com recirculação de água. Traduzindo, é uma criação em ambiente pequeno e com pouca água. As propriedades em Boituva, interior de São Paulo. E você vai ver que o sistema funciona direitinho. Basta que o manejo seja bem feito. A particularidade desse sistema é a recirculação da água e o maior adensamento, uma maior quantidade de peixes colocada por metro cúbico de água. Valor que na média a gente trabalha em 40 quilos de peixe por metro cúbico. A água não é trocada, não há renovação dessa água constantemente. A mesma água é utilizada, passando por um sistema de filtragem, esterilização, onde são controladas as características físico-químicas da água, proporcionando melhor qualidade de vida para os peixes. Os módulos de produção são compostos por tanques pré-moldados, equipamentos para aclimatização, filtragem, esterilização e oxigenação do ambiente aquático. A água é o componente mais importante na piscicultura e nesse sistema não podia ser diferente. Aliás, a água é um fator limitante, por isso é preciso muita atenção. A água fica o tempo todo circulando, sai do fundo dos tanques, é filtrada e retorna para o tanque. O coração do sistema é o sistema da granja de peixes, é o sistema de filtragem. O filtro é quem vai ser responsável por tirar da água todas as sujeiras, tudo aquilo que não é interessante que esteja lá, tudo aquilo que não pode estar na água para proporcionar para o peixe um ambiente adequado. Então, o tempo todo a água sai do fundo dos tanques, puxada por uma bomba e passa pelo filtro. No filtro ela vai entrar e aqui dentro a gente tem uma série de elementos filtrantes, é um composto de elementos filtrantes que vão ser responsáveis por tirar as partículas sólidas e parte do nitrogênio que é excretado pelos peixes no momento da respiração. Com esse processo de filtragem, além de melhorar a qualidade da água com a circulação, a gente impede que essas fezes que ficaram lá dentro do tanque se decomponham lá, fechem o ciclo do nitrogênio, formando então amônia no ambiente de cultivo, no ambiente onde está o peixe. É necessário limpar os filtros, e isso é feito revertendo o fluxo de água. Assim, a sujeira que ficou sedimentada dentro é descartada. Este processo é feito 4 vezes por dia, sempre que os peixes forem alimentados. Demora em média de 3 a 5 minutos. Esse processo é feito da seguinte forma: naquela tubulação que vem do fundo dos tanques, a água é puxada por essa bomba, é jogada por cima nesse filtro e por baixo ela sai e retorna novamente na parte superior dos tanques. Cada vez que o peixe é alimentado, a gente usa fazer a limpeza desse filtro, porque aqui dentro é onde está se acumulando o resto de matéria orgânica, fezes, ração que tenha sobrado no tanque. Então aqui é onde está se acumulando a sujeira. Para fazer esse processo de limpeza do filtro, o que a gente faz? A gente alimenta os peixes e em seguida vem aqui e faz a inversão dos registros por aproximadamente 3 a 5 minutos. Então vamos lá. A água que estava vindo aqui para cima passa então a entrar na parte de baixo do filtro. Entrando aqui, ela não vai retornar mais para o tanque. A gente vai fechar o retorno do tanque para que ela saia então nesse ponto de esgoto aqui. Esse ponto de saída da água suja é onde é ligada a tubulação que vai para uma irrigação de um pomar, de pasto, para uso na horta orgânica, ou então destinado no tanque onde vão ser colocados os peixes filtradores. Uma vez aguardado o tempo de saída da sujeira, voltam-se os registros na posição original que eles estavam e o sistema vai voltar a filtrar então. A criação é feita em estufas. Aí já dá para imaginar que a temperatura é controlada. A temperatura tem que ser constante. Oscilações bruscas podem afetar os peixes. Ao contrário de nós, os peixes são animais pecilotérmicos, ou seja,
sua temperatura corporal varia conforme a temperatura ambiente. Em resumo, a temperatura da água influencia diretamente a atividade metabólica dos peixes. Usualmente, esse sistema de granja de peixe é montado dentro de estufa agrícola, para aumentar a temperatura do ambiente e, consequentemente, transferir maior calor para a água. No caso de peixe tropical, a gente trabalha com a temperatura da água numa faixa entre 26 e 28 graus, para que o peixe possa se alimentar melhor, ter uma melhor conversão alimentar, ou seja, ele aproveitar melhor aquilo que ele está consumindo para o ganho de peso e, consequentemente, reduzir o período de engorda. No caso de não ter a estrutura da estufa ou de regiões muito frias, depois da filtragem e da esterilização é colocado um sistema de aquecimento para manter essa temperatura um pouquinho mais elevada e evitar oscilações. Porque em algumas regiões onde o dia é muito quente e a noite esfria bastante, essa oscilação de temperatura é mais prejudicial para o peixe do que se ele estivesse numa temperatura mais baixa. A grande vantagem deste sistema é ser utilizado quando a disponibilidade de água e o espaço são limitados. Mas tem outras vantagens. Alta densidade de estocagem, 40 quilos por metro cúbico. Maior controle da produção, melhor aproveitamento da ração, redução no período de engorda. Para tilápias, a safra dura em média 120 dias. Pouca mão de obra, facilidade no povoamento, manejo e despesca. Então, numa pequena propriedade, ele se justifica. Em locais onde a área, o preço por metro quadrado, o preço por alqueire é muito alto, ele se justifica porque ele produz numa área pequena. A possibilidade da pessoa desenvolver uma atividade de giro mais rápido, sem necessidade de ter quantidade de água disponível. A questão dos tanques, que eles são suspensos em função da questão da temperatura, né? Para ganhar maior temperatura, no caso está montado dentro de estufa, ele estando suspenso, ele ganha mais temperatura do ambiente. Essa temperatura do ar passa para a água. Então os tanques são suspensos por isso. O fato deles serem suspensos dispensa a escavação do terreno, que em muitos casos é entrave. E outra é a praticidade. Ele pode montar esse sistema aqui, em, vamos dizer, até 10 dias. Amanhã depois ele resolveu ampliar, ele repete essa mesma montagem ao lado, ou ele resolveu mudar de propriedade, ou ele resolveu reutilizar o barracão aqui de frango, ele pode tirar esse módulo daqui e passar para um outro local sem ter perda, ele é totalmente desmontável e monta de novo em outro lugar com facilidade e rapidez. Como a gente está proporcionando as condições adequadas, níveis de oxigênio adequados, temperatura e alimentação adequada para o peixe, a tendência é que o período de engorda seja mais curto, seja mais rápida essa engorda. Esta é uma boa alternativa de criação, tanto que esta produtora aproveitou o antigo galpão de frango para instalar o sistema. O que dá para ser implantado aqui dentro, sem ter que desmanchar, sem ter que ter mais mão de obra, né? E foi aí que chegamos à piscicultura, que é onde deu a estrutura, deu para colocar os tanques. Bom, a intenção é essa. Primeiro, aprender com certeza para que tudo dê certo, e a ampliação sim, em todo o galpão. E aí ver realmente se cabe muito mais, que a gente vai começar pequeno, tal, conforme vai ampliando também o mercado, né? Então, como nós temos 5 tanques, nós faríamos o povoamento um tanque por mês e, consequentemente, depois do 4º mês, retiraríamos um tanque de peixe por mês. Na retirada, cada tanque desse produziria 400 quilos de peixe gordo, que hoje, fazendo-se os cálculos do custo de produção por quilo e o preço de venda médio no mercado, renderia para o produtor uma faixa de lucro em torno de 80% do valor que ele tem de custo de produção. Para que não fique nenhuma dúvida, guarde estas dicas.
O primeiro passo é dimensionar o sistema de acordo com a estimativa de produção